Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula do nosso volume 3 e as recomendações são as mesmas. Assistam ao vídeo, anotem as informações mais importantes que vocês consideram mais importantes, façam anotações no caderno, anotem as dúvidas e não deixem de tirar essas dúvidas nas nossas aulas online. Participem das aulas também, tem muita informação importante ali. E façam os exercícios que são indicados ao final dos vídeos. Então é isso, estou com muita saudade de vocês e vamos para mais uma aula. Independência do Brasil e Primeiro Reinado, capítulos 19 e 20. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco como foi esse processo de independência do Brasil e como foi a primeira parte do reinado com Dom Pedro I. Vamos começar problematizando um pouco como foi essa independência, qual é a história que nós temos, o que realmente aconteceu. Existe um quadro muito famoso que retrata essa cena do grito do Ipiranga quando Dom Pedro declara a independência. Esse quadro que vocês estão vendo, chamado Independência ou Morte, de Pedro Américo. O autor, Pedro Américo, esse quadro ele foi feito em 1888, ele tem um tamanho de 7 metros e 60 centímetros por 4 metros e 51 centímetros, e ele está localizado onde hoje é o Museu do Ipiranga, em São Paulo. Então essa é uma imagem para vocês verem como esse quadro é imenso, ele é gigantesco. E a gente vai analisar um pouco esse quadro. Primeira informação que a gente precisa ter em mente é a data em que esse quadro foi construído, 1888. Quando que acontece a independência do Brasil? 7 de setembro de 1822, ou seja, esse quadro foi construído 66 anos após a independência. Pedro Américo estava lá no momento em que Dom Pedro proclama a independência? Não, não estava. Pedro Américo foi pago, era um pintor que foi pago para construir uma pintura sobre esse momento. Então, lembrando a vocês, não existia fotografia nesse período, então as pessoas faziam quadros. E quando eu pago alguém para fazer um quadro, eu peço para que ele faça do jeito que eu quero. Então, ele vai construir uma narrativa gloriosa, heróica de Dom Pedro. Como vocês podem ver, aqui Dom Pedro, no centro do quadro, com uma imagem imponente, em seu cavalo, dando o grito da independência, o grito do Ipiranga. Nós vamos ver em volta dele toda a sua tropa, a Guarda Nacional, que está festejando, está feliz junto com ele. E ao fundo, a gente tem lá uns meia dúzia de gato pingado, o povo olhando assim, o que está acontecendo, o que é isso, é festa, o que é... Então, esse quadro ele é muito simbólico pelas coisas, os elementos que eles trazem. Quem é o principal dessa imagem? Qual é o elemento principal? Dom Pedro I proclamando a independência. E qual é o papel do povo nessa história? O povo está quase caindo do quadro lá no cantinho e ainda assim ele é pouco representado, e quando é representado ele está lá com aquela cara de paisagem, não entendendo o que aconteceu. Então, basicamente, é isso o que aconteceu, foi isso que aconteceu nesse nosso processo de independência. Esse quadro de Pedro Américo, ele tem alguns erros históricos. Então, o primeiro erro deles, assim, essa tropa em volta de Dom Pedro não existiu, porque essa é uma tropa da Guarda Nacional que só vai existir depois que a independência foi feita. Então, nesse momento, não dá para existir. Com essas roupas e tudo mais, não dá para existir. E essa região é uma região em que as pessoas caminhavam usando mulas e não cavalos imponentes como esse. Então, Dom Pedro I não estava num cavalo todo bonitão assim. Provavelmente ele estava em cima de uma mula e não se sabe nem se ele realmente deu o grito do Ipiranga. Mas o que é mais importante a gente ter em mente é a construção dessa cena e que ela retrata o que foi o nosso processo de independência. O centro desse processo não foi o povo, mas sim a elite, o governo. Vamos olhar agora o hino da independência. Nós temos o hino do Brasil e temos o hino da independência. Esse é um trecho do hino e ele diz assim:
Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então eu pergunto para vocês, quem é essa gente, essa brava gente brasileira? Essa brava gente participou desse processo de independência? Foi por causa deles que isso aconteceu ou não? Então vamos pensar agora, ok, nos tornamos independentes. E aí, o que muda? Será que muda alguma coisa? Primeira coisa que a gente tem é a forma de governo. Agora nós somos um país, uma nação, e qual governo que nós vamos ter? Se a gente parar para lembrar, todas as revoltas que teve anteriormente, com reivindicação de um novo governo, de um país independente, todos eles pediam uma república. Mas qual é a forma de governo que a gente vai ter? Uma monarquia centralizadora, ou seja, é um rei, a gente não vai ter um presidente eleito pelo povo, a gente vai ter um rei. Por que isso acontece? Primeiro, porque foi uma independência feita pela elite, não foi feita pelo povo. E essa elite, ela queria a manutenção dos seus privilégios, ela queria se manter no poder e não mudanças radicais. Então, como foi a elite que fez esse processo e ela não quer grandes mudanças, vamos deixar na monarquia. Se eu botar, por exemplo, uma república, o povo vai ter que votar e escolher. Vai que ele não me quer no poder. Então, para a gente evitar isso, vamos botar a monarquia. Além disso, a gente tem na economia a dependência da Inglaterra. Então, a gente, como colônia, dependia de Portugal. Agora nós somos independentes. E agora a gente depende da Inglaterra. Por que isso? Ok, nos tornamos independentes, mas Portugal precisava reconhecer essa independência. E como é que Portugal fez isso? Nos cobrando uma indenização. A gente não tinha dinheiro para pagar, o que a gente teve que fazer? Pedir emprestado para um coleguinha. A Inglaterra emprestou dinheiro para a gente e a gente passou a depender da Inglaterra. Em relação à sociedade, nada mudou. Os ricos continuaram possuindo privilégios e os mais pobres continuaram sendo esquecidos. Bom, então a história do Brasil nesse período do Império, ela se divide em 3 etapas. Primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, com o governo de Dom Pedro I. Depois um período regencial, de 1831 a 1840, onde quem governa são regentes, porque Dom Pedro I abriu mão do trono, e Dom Pedro II, que deveria suceder, é uma criança, então nesse período é governado por regentes. E aí a gente entra para o segundo reinado, de 1840 a 1889, aí sim com o governo de Dom Pedro II. Mas, mesmo com a independência proclamada, isso não quer dizer que estava tudo tranquilo. Surgiram conflitos, grupos dentro do Brasil que eram opostas, não estavam satisfeitas com esse processo de independência. Então a gente tem 2 principais conflitos, um ocorrido na Bahia, onde portugueses tentavam a todo custo, como se quisessem voltar atrás. Então, anular a independência e transformar o Brasil em colônia novamente. E aí, nessa briga entre esses portugueses e as pessoas da região, a gente tem destaque a Maria Quitéria, uma mulher que se vestiu de homem e foi para a batalha entre os portugueses e os baianos para vencer os portugueses e acabou ganhando. Um outro conflito parecido como esse vai acontecer também na região do Pará. Todos eles são sufocados e os portugueses acabam perdendo. Então agora a gente tem basicamente 2 grupos políticos no Brasil. O Partido Português, que é feito pelos portugueses que viviam por aqui, e aí a gente deve imaginar, o que esse povo queria? Ele queria privilégio para si, para o povo português. Então eles estavam de olho na recolonização do Brasil, de anular a independência, de voltar a ser uma colônia, de estar bem mais próximo a Portugal. E, por outro lado, a gente tem o Partido Brasileiro. E esse Partido Brasileiro, ele também se divide em 2. Ele se divide na ala conservadora,
com a aristocracia rural, os grandes fazendeiros, ricos. E o que esse pessoal quer? Quer aquela monarquia centralizada. São essas pessoas que vão fazer independência, são essas pessoas que vão se manter no poder. E tem a ala dos mais liberais, dos mais radicais. Quem são? É a classe média urbana. E o que eles querem? Uma democratização da sociedade, maior participação da população. Como é que funciona esse primeiro momento? Vamos falar um pouquinho do primeiro reinado. Bom, toda nação precisa de um código de leis, precisa de uma constituição. Então, bora lá fazer uma constituição. A primeira constituição, ela foi feita, o vídeo está dizendo 1832, mas está errado, é 1822, e essa primeira constituição foi recusada. Dom Pedro reuniu lá os políticos para fazer a Constituição. Quando ficou pronta, Dom Pedro deu uma olhada nessa Constituição e não gostou nada, porque tinha muitos aspectos que excluíam os portugueses. E Dom Pedro já estava puxando uma sardinha para o lado dos portugueses, não gostou, rasgou a Constituição e falou assim, deixa que eu vou fazer. E aí surge a Constituição de 1824. E essa Constituição a gente chama de outorgada porque foi imposta por Dom Pedro I. Foi ele que fez sem ajuda de ninguém. Quais são os principais pontos dessa Constituição que foi a que vigorou de fato? Primeiro ponto, 4 poderes. Então teria os 3 poderes lá da Revolução Francesa, dos iluministas, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas ele botou mais um poder, um 4º poder, o poder moderador. Que é esse poder moderador? É o poder. Alguém vai estar responsável em controlar todos os outros 3 poderes. Quem é esse alguém? O imperador, lógico. Ele, Dom Pedro I. Então, ele, como moderador, controla os outros 3 poderes. Ou seja, aí está uma visão autoritária, controladora de Dom Pedro. O voto. Como assim voto? Se é um rei, alguém vota em rei, elege um rei? Não. O rei é hereditário, né? Quando morre, quem sucede é o filho. Mas a gente vota nos outros políticos, deputados. E como é que é esse voto? Censitário. O que é um voto censitário? É um voto por renda. Só vai votar quem tiver um certo valor, quem ganhar um certo valor. Então, ou seja, pensa comigo, se o que determina o direito de voto é dinheiro, os pobres vão ficar fora dessa, né? Só os mais ricos vão votar. Os homens vão votar, mulher não vota, mulher nem era pensada nesse período, e era indireto porque não se votava no maior representante, que era o imperador, o rei. A monarquia era hereditária, como eu já falei, passava de pai para filho. A igreja estava subordinada ao Estado, ou seja, a igreja não tem tanto poder assim, e a língua portuguesa se torna o idioma oficial. Bom, e durante esse período também aconteceram alguns conflitos. A gente vai destacar 2. A Confederação do Equador, que acontece em 1824, ela acontece em Pernambuco, feita por fazendeiros, senhores de engenho e senhores de escravos. Essas pessoas queriam mais liberdade, menos impostos, a separação das províncias e uma república. Eles já não estavam contentes com essa forma de governo. Não deu certo, o governo conseguiu sufocar essa revolta. Uma outra revolta que acontece é a Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. O que é isso? É uma disputa entre Argentina e Brasil pela posse do Uruguai. O Uruguai é que é nosso vizinho. Então, Argentina e Brasil estão brigando para ocupar aquele território. Como é que acaba isso? Ninguém ganha, nem Argentina nem Brasil, porque a Inglaterra ajuda o Uruguai a se tornar independente. Então, o Uruguai não vai ser de ninguém, ele vai se tornar um país. E aí a gente entra num momento de crise. Os cofres públicos estão zerados, não temos dinheiro, porque a gente já está devendo para a Inglaterra, e tem um aumento de uma dívida muito grande. Além disso, Dom Pedro I perde o apoio dos políticos e da população, porque ele era muito autoritário, muito mandão, então ele não conseguia governar direito. E, diante disso, ele acaba tendo que abdicar do trono. Ele abre mão do trono, ele renuncia e volta para Portugal. E o que ele deveria fazer?
Ele volta para Portugal e Dom Pedro II, seu filho, assumiria o poder. Mas na época ele tinha 5 anos de idade. Ninguém com 5 anos de idade tem condições de governar. Então, até completar a maioridade, os 18 anos, o Brasil seria governado por regentes. Aí sim o governo voltaria para as mãos da família real. Bom, agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 31 e 32. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5 e os contextualizados 6 ao 10. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Façam os exercícios agora e não deixem de participar das aulas. Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!